Som. Irmãos, boa noite. Vamos começar. Geralmente a gente dá uns 10 minutinhos para o pessoal chegar, mas também não é justo com aqueles que chegaram no horário, né? Então vamos iniciar com oração. O Will ele vai fazer 2 louvores e depois a gente começa com o estudo. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor proporcionou a noite de hoje para que aprendêssemos mais da Tua palavra. Que o Senhor nos mantenha atentos, Senhor, para adorarmos o Senhor como é devido. Que possamos, Pai, compreender tudo que for ensinado. Que aquilo que for dito venha de Ti, Senhor, e não seja apenas mera opinião minha. Que o Senhor possa fazer, Pai, que eu seja um meio de graça para as pessoas aqui presentes. E que o Teu Espírito convença a todos aqui dos pecados, de modo que eles possam a cada dia se parecer mais com Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.
Agradecer o Will, que nos ajudou com o louvor. Tenho certeza que se fosse para fazer algo hoje, seria algo terrível. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. É este livro aqui, da editora Trinitas. É um livro que a gente agora está no 9º capítulo, né? Ele é o penúltimo já. Mas antes da gente abordar o que vamos tratar hoje, faremos ainda um resumo para que a gente possa contextualizar onde chegamos, como que chegamos a este capítulo e o que está por detrás de todos os outros argumentos antes dessa afirmação que ele faz no capítulo de hoje. Então, o estudo do que se trata, né? Este aí é Philip Gulley, ele é um teólogo liberal. Para quem ainda não tem familiaridade, a teologia liberal é uma teologia que ela acaba separando partes das escrituras conforme o seu próprio interesse, negando muitas outras, para então formar uma doutrina em cima disso. Basicamente, eles negam toda a parte da criação, negam a existência de Adão e Eva, negam a ressurreição de Cristo, eles negam os milagres de Jesus, e eles resumem Jesus a apenas um ser moral a ser seguido dentro de um exemplo humano. Então, o Philip Gulley ele escreveu esse livro, E se a Igreja fosse cristã, redescobrindo os valores de Jesus. E lá ele coloca, então, 10 princípios do que ele considera ser os 10 princípios que devem ser revistos dentro do cristianismo histórico. Então, o Michael Kruger, que é este rapaz aí, ele escreve esse livro, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Cada capítulo deste livro, na verdade, é o nome do capítulo do teólogo anterior, o teólogo liberal. Então, cada capítulo ele tenta argumentar biblicamente o porquê que ele está fazendo aquela afirmação de maneira falsa ou com meia verdade. E até agora nós estudamos. A gente fez a introdução, né, sobre a aula magistral de meias verdades. E a gente viu que quando você conta uma meia verdade, de fato não é verdade, você está mentindo. Quando você não conta a verdade de maneira total, você separa, você omite, você não está dizendo a verdade, você está mentindo. É só uma outra forma de dizer que eu estou mentindo de maneira mais politicamente correta, mas não deixa de ser mentira. Então, você apresentar parte das escrituras não significa que você contou toda a verdade. Se você apresentou apenas uma parte das escrituras e não toda ela, você acaba mentindo. Um exemplo disso, a gente pode falar assim: o ser humano tem uma natureza pecaminosa e está morto em delitos e pecados. Se a gente parar nisso e não falar da segunda parte, que Deus enviou ao mundo o seu Filho para morrer na cruz para perdão dos pecados, nós estamos mentindo. Essa não é a condição última do ser humano. Deus, sim, agiu de misericórdia e amou pessoas para perdoar os seus pecados. Então, a gente omitir essas coisas das pessoas, a gente está mentindo sobre a verdade de Deus. No capítulo 1, ele falou que Jesus é mais um modelo de vida do que um objeto de adoração. E, na verdade, quando ele fala isso, ele nega totalmente a divindade de Cristo. Resume Jesus apenas um homem que deveria ser seguido, um bom exemplo moral a ser seguido. Só que a gente tem um problema com isso, porque Jesus afirmou coisas muito importantes sobre ele. Ele afirmou coisas muito claras. Eu sou o Filho de Deus, sou enviado de Deus, eu sou o próprio Deus, eu sou, né, o mesmo eu sou que se revelou para Moisés ali na sarça ardente. Então, ele dizendo ser essas coisas, e se de fato ele não era, ele mentiu. Então, como ele é um exemplo moral a ser seguido? Alguém que é mentiroso? Então, existe um problema aí da teologia liberal quando diz que Jesus é um modelo de vida a ser seguido, mas que, na verdade, ele não é Deus, que, na verdade, ele não é aquelas coisas que ele falou. Então, na verdade, ele não seria modelo nenhum. Mas Cristo, de fato, ele é quem ele disse ser. No capítulo 2, ele vai afirmar que o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da pecaminosidade. Só reforçando que todas essas afirmações são afirmações do teólogo liberal, que são ditas naquele livro anterior dele, dos 10 princípios, e o livro do Michael Kruger vai contra-argumentando biblicamente. Então ele fala assim, olha, a gente não tem que lembrar sobre o pecado de ninguém. Afinal, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que focar nisso, esquecer que somos pecaminosos. Mas, mais uma vez, ele conta a parte da verdade.
Nós somos, sim, imagem e semelhança do Senhor, mas nós, igualmente, possuímos uma natureza pecaminosa que deve ser redimida por Cristo. Uma natureza que só é redimida pela fé em Cristo Jesus. Então, você deixar de expor pecados das pessoas e afirmar que ela necessita de salvação é contar uma mentira. Você não é uma imagem e semelhança de Deus, todo bonzinho, que só por ser imagem e semelhança dele, você então está a caminho do céu. Não, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas por conta da queda, o pecado manchou essa imagem e semelhança. Nós agora não conseguimos mais exemplificar a vida de Cristo, o caráter de Deus em nossas ações diariamente. Quando nós somos feitos nova criatura, quando Deus nos salva dos nossos delitos e pecados, é que então nós começamos um caminho contrário à natureza pecaminosa e a cada dia crescemos em santidade para então sermos cada vez mais parecidos com Cristo. No capítulo 3, ele fala que o ministério de reconciliação deve ser valorizado acima de julgamento. E nesse capítulo, praticamente ele fala, olha, não julgueis, nós não devemos julgar ninguém, até porque se eu sou pecador, como eu vou falar que outra pessoa é pecadora, né? Mas a gente vê que esse não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que a gente faça julgamentos de maneira justa. Nós mesmos, a nossa salvação em Cristo, ocorre por conta do julgamento. A palavra de Deus vai falar assim, nós não saberíamos o que é cobiçar se a própria lei não dissesse, não cobiçarás. Então, quando a lei de Deus aponta os nossos pecados e a gente vê a podridão que a gente vive, como é o nosso ser, a parte de Deus, nós somos julgados pela lei santa de Deus. Então, sim, nós pensamos e irmos para Cristo solicitando salvação a Ele. É quando a gente vai, de fato, pedir por um Salvador. Porque se você chegar para qualquer pessoa na rua e disser, olha, você precisa ser salvo. Talvez a pessoa olhe para você e fale assim, mas salvo do quê? Né? Do que eu sou salvo? Não estou em perigo algum. Então, você mostrar a real situação dela, a natureza do pecado dela, ela assim, então, entende a necessidade de um Salvador. O capítulo 4, ele fala que o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. Basicamente, nesse capítulo, ele fala assim, olha, não importa qual é a sua religião, não importa qual é o Deus que você crê, desde que você tenha um comportamento correto, que você haja dentro do politicamente correto, não tem problema nenhum, porque a gente só não pode querer fazer mal uns para os outros. Então, ele relativiza a verdade como se não existisse a verdade absoluta de que Deus criou todas as coisas. E dessa forma, ele deixa apenas ele resume o cristianismo numa ação exterior. Então, ser cristão é aquela pessoa que tem aquele estereótipo de cristão, que fala calmo, que é sempre tranquilo, mas que, de repente, muitas vezes, como acontecia com os fariseus, eram totalmente hipócritas, né? E o coração estava longe do Senhor. O capítulo 5, ele fala que questionamentos atraentes são mais valiosos do que respostas sólidas. Então, assim, olha, não tem que se importar se tem resposta para tudo, não. A gente tem que questionar, tem que perguntar, tem que fazer questionamentos, tem que deixar as pessoas em xeque, porque não tem respostas sólidas, né? Até nesse dia aí, eu até mostrei uma charge que falava assim, olha, você não pode falar que a Bíblia contém a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. E o outro rapaz perguntava assim, você tem certeza disso? Ele, sim, claro, eu tenho certeza. Então, na própria afirmação dele, ele se contradiz. Ele fala assim, a única certeza é a deles. Se qualquer teólogo liberal que você conversar, a verdade absoluta não existe, só aquilo que eu falo. Então, mais uma vez, é uma doutrina que está sendo querendo ser fixada acima das Escrituras, como se as Escrituras não tivessem autoridade alguma para isso. No capítulo 6, ele fala que encorajar a busca pessoal é mais importante do que a unidade de grupo. Olha, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um faz o que quer no seu âmbito particular e a gente tem que viver assim. Só que a igreja não é isso. A igreja é a noiva de Cristo. E nós temos que viver, sim, em unidade de grupo. E o nosso objetivo único, em conjunto, é que glorifiquemos a Deus. O nosso objetivo não é que nós sejamos felizes nessa terra. Nós, como criaturas em instância primária, é que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Então, esse é o nosso objetivo. Mas a igreja também encoraja a busca pessoal, sim. É obrigação dos presbíteros e diáconos falar ao povo de Deus que elas devem buscar a Deus em seu âmbito particular. Elas devem ler as Escrituras, elas devem orar, elas devem ter comunhão com os santos, e elas fazem isso de maneira particular. E isso deve ser encorajado. O problema é que a teologia liberal vai falar que toda busca pessoal deve ser encorajada.
Mas nós, que somos povo de Deus, respondemos que não. Nem toda busca pessoal deve ser encorajada. Uma busca pessoal que leva ao pecado não deve ser encorajado de maneira nenhuma. Deve ser exortado, admoestado, para que a pessoa abandone aquele pecado. Nós não podemos ver alguém em pecado e simplesmente deixar ela naquela situação. É como se você visse a casa do seu vizinho pegando fogo e você falasse, bom, a vida é dele, a vida particular é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Seria totalmente cruel se você não avisasse sobre o fogo e o incêndio que estava em sua residência, que poderia culminar na morte dele. E aqueles pecados que não são avisados por nós, que estamos vendo essas coisas, nós também estamos contribuindo para a morte espiritual da pessoa. O capítulo 7, ele fala que suprir necessidades reais é mais importante do que manter instituições. E esse capítulo é um prato cheio para dizer, olha, não precisamos ir à igreja. Eu sou a igreja. A gente não tem que ficar bancando instituições para que as pessoas fiquem gastando seus dinheiros com isso. Nós identificamos, sim, né, que muitas igrejas elas vivem através disso. Igrejas que eles forçam dos seus membros que deem tudo que eles têm, forçam de maneira financeira, escravizam ele dessa maneira para que eles possam manter templos muito onerosos. Mas isso não é o cristianismo, isso é um falso cristianismo. Então, quando o Gully fala que o cristianismo é isso, ele erra. Porque o verdadeiro cristianismo não tem a primícia de ficar mantendo grandes instituições. Nós temos que ter, sim, um local de adoração. Nós não podemos, podendo ter um local a adorar a Deus, simplesmente falar assim, não, nós não faremos. Não precisamos disso. Não precisamos da igreja. Eu sou a igreja. Deus instituiu que a igreja e seu povo se reunissem para adorá-lo. É a ordem de Deus. Ele definiu que seria dessa maneira. No capítulo 8, ele fala que a paz é mais importante do que o poder. E aqui ele vai contra o autoritarismo que existe nas igrejas, do pastor que oprime os seus membros. E é verdade que isso acontece, né? A gente sabe que tem muitas igrejas que as pessoas são oprimidas e quando falam de sair ou de questionar alguma coisa, se você fizer isso, eu irei retirar de você a minha cobertura espiritual. Né? As pessoas são condicionadas a obedecer de maneira cegamente ao pastor. E não, numa igreja bíblica isso não acontece. Porque se mesmo eu hoje, ou o pastor Elmer, ou o pastor Guilherme, ou qualquer outro que vier aqui na frente dizer qualquer coisa que for antibíblico, é dever de vocês, como a gente viu, responsabilidade de vocês de apontar essas coisas e de não permitir que essas coisas sejam ensinadas. Vocês não devem permitir isso. Isso não é apenas função do pastor, função de diácono, isso é função sua como cristão. Se você está vendo o seu Senhor sendo ultrajado, mentira sendo contada sobre ele, e você não faz absolutamente nada, você é responsável por isso também. Você está compactuando com isso. E nós não devemos, nossa responsabilidade como cristão é estar pronto a responder a todo aquele que pergunta a razão da nossa esperança. E o capítulo de hoje, né? É bom que ele deixou para o final, porque é um capítulo que vai abordar bastante coisa, né? E ele fala assim, que nós deveríamos nos preocupar mais com o amor e menos com o sexo, né? Parece até matéria de emissora de TV, né? E é o que a gente vai estudar hoje? A gente vai ver que o casamento é uma instituição de Deus. Nós vamos ver alguns pecados sexuais. Vamos ver as responsabilidades do matrimônio e fazer algumas considerações finais. Em relação ao casamento como instituição de Deus, se você for perguntar para uma pessoa que não é cristã, ela vai definir de muitas maneiras o que é um casamento. Mas, de maneira geral, basicamente ela vai dizer que o casamento é a união de duas pessoas que se amam. E repare bem na expressão pessoas que se amam. Mas não é assim que as Escrituras definem o que é o casamento. Lá em Gênesis 2, de 20 a 24, fala assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso,
deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, o texto aqui é claro. E eu não vi nada ali que falasse assim, olha, a união do casamento é realizada por pessoas que se amam. Eu não estou aqui dizendo que o amor não é importante no casamento. Obviamente que é. Mas de maneira primária e fundamental, a união do homem e a mulher é realizada em obediência a Deus. Deus instituiu, após criar o homem e a mulher, que essa união seria feita dessa maneira. E o interessante é que ali é criado o primeiro homem e a primeira mulher, e ele deixa claro que o homem vai sair da casa de pai e mãe e se une à sua mulher. Mas ali ele acaba de criar um homem e uma mulher. Não havia pai e mãe. A instituição de Deus no casamento não estava sendo condicionada apenas na criação de Adão e Eva ali, mas para toda a posteridade. Ele já estava definindo que os seus filhos deixariam a casa do pai e da mãe para unir a sua mulher como uma só carne. E não só isso, não é só um relacionamento heterossexual, como é um relacionamento monogâmico. Não é permitido de forma alguma, pelas escrituras, triângulos amorosos, quartetos amorosos, qualquer coisa que eles queiram chamar. Deus definiu o casamento dessa forma. Deus deixou bem claro como isso iria acontecer. O que eles quiserem fazer aí fora, nesse mundo, eles podem chamar do que eles quiserem, menos de casamento. Não é o casamento que Deus instituiu. A união que Deus instituiu para a posteridade, para a multiplicação da raça humana, foi homem e mulher, que saem da casa do seu pai, da sua mãe, e se unem como uma só carne. Ah, mas a gente viu, por exemplo, que a teologia liberal não liga para Gênesis. Vai falar, não, isso é bobagem, isso aí nem se sabe se aconteceu mesmo. A gente rejeita o livro de Gênesis como algo que realmente aconteceu. Mas em Mateus 19, 4, 6, o próprio Cristo, nas palavras de Cristo, ele reforça essa ideia. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O princípio é o mesmo. Praticamente Jesus citou o texto de Gênesis. E isso deixa claro também, inclusive, que na época em que Jesus ensinava, ele não ensinava outra coisa a não ser as escrituras que já tinham naquela época. Então, se muitas vezes a gente despreza o Antigo Testamento como sendo, não, é algo passado, porque agora tem o novo, o que importa é o novo mesmo. O Novo Testamento é um comentário bíblico sobre o Antigo Testamento. É o cumprimento de profecias, é a explicação de coisas que aconteceram lá que as pessoas não entendiam, que os fariseus faziam de maneira errada e Cristo vem e explica todas essas coisas. Sim? Uhum. Sim, ó. Exatamente. Às vezes eles vão falar assim, mas você está falando que o casamento é monogâmico ali, mas a gente vê na história de Israel que eles tiveram mais de uma mulher. E aí? Mas quem falou que Deus estava ali autorizando esse tipo de coisa? Vocês viram o quanto de coisa que isso acontecia. O próprio Jacó, por ter mais de uma mulher, elas viviam em brigas. Seus filhos viviam em brigas. Os irmãos jogaram um no poço e venderam como escravo. Vocês acham que isso é sinal de bênção de Deus? Não é. É pecado sempre gera pecado. Então a gente não pode ver coisas que aconteceram com homens que foram considerados heróis da fé para simplesmente justificar. Bom, se então Davi adulterou, então quer dizer que não é. A Bíblia ela sempre expõe os pecados das pessoas justamente para mostrar. Eles eram homens e mulheres como nós somos. A diferença deles é que eu os salvei, é que eu os redimi, é que eu perdoei os seus pecados. A única diferença é essa. Bom, eu vou ler um pedaço aqui do capítulo 9 para vocês entenderem o contexto. Na página 64. Eu não pus ali porque era bem curtinho, mas o teólogo liberal, lá o Philip Gulley,
lá na página 64, o Michael Kruger vai falar o que ele defendia em relação a isso. Ele fala assim, ó, esse movimento tem o objetivo de fazer as pessoas duvidarem se o pecado sexual é tão vil quanto a Bíblia diz ser. Afinal, se é tão ruim assim, como pessoas tão maravilhosas conseguem manter essas práticas? Em outras palavras, visto que pessoas maravilhosas se envolvem em comportamentos que considero errados, então talvez seja eu quem precise repensar se a prática em questão é realmente pecaminosa. Então ele está falando assim, bom, como pode que pessoas com boas virtudes, né, e no livro ele vai dar o exemplo de 2 casais de idosos que tinham foto dos netos pela casa, mas que tinham relacionamento extraconjugais. Será que realmente isso é pecado? Será que isso realmente é algo mal? São 2 senhores tão bons que ajudam as pessoas. A gente tem que repensar se de fato isso é pecado. E até lendo essa parte, eu não sei quem conhece, tem uma série que chama Eu, a Patroa e as Crianças, que é sobre uma série de comédia, e tem o pai lá, o Michael Caio, e a filha dele, adolescente lá, a Claire, com o namorado dela, que então se diz cristão. E eles estão na adolescência ali e está correndo uma situação da qual ela quer então ter o relacionamento sexual e ele fala que não, porque isso ofende a Deus. Mas um dia ele chega para ela e fala assim: "Não, nós vamos fazer. Nós vamos sim fazer isso". E ela: "Mas o que fez você mudar de ideia?" E a resposta dele foi exatamente o que está no livro. Ele: "Porque o meu líder espiritual, uma pessoa muito piedosa e temente a Deus, caiu em pecado sexual. E se ele, que é tão temente a Deus, fez isso, significa que não deve ser tão errado". E é uma série de comédia. Mas quantas pessoas não pensam e raciocinam da mesma maneira? Quantas pessoas não pensam da mesma forma? É por isso, se nós estamos condicionados a algum homem aqui, seja o pastor, seja alguma figura importante, se eles erram, se eles cometem pecados, nós iremos fazer as mesmas coisas. Porque nossas esperanças e o nosso exemplo não está em Cristo, está na pessoa da qual a gente diz adorar. E agora eu quero sair um pouco do livro, porque ele vai ficar nesse exemplo de falar de diminuir então os pecados sexuais, e eu quis trazer algumas coisas para cá. Primeiro, né, a pornografia é pecado? Pasmem, tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é super normal, que isso não fere a ninguém, que é apenas algo virtual, que isso não tem nenhum problema em relação a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Um detalhe interessante dos 10 mandamentos é que os 10 mandamentos não estão condicionados apenas àquela palavra ou àquela ordem do mandamento. Então o mandamento ele fala: não adulterarás. E o que os fariseus entenderam? Bom, eu não posso então consumir o ato, mas se eu desejar com a minha mente, se eu fizer algo no meu particular, não tem problema algum. Afinal, eu não adulterei. Lá está falando que não pode adulterar. E isso eu não fiz. Mas Cristo vem para, de fato, interpretar a lei. Não, não é só adulterar que é pecado. A intenção impura, ela já é pecaminosa. A intenção impura, ela já é, de fato, pecaminosa. Porque sem a intenção impura, o próprio adultério não seria consumado. Então, logo, essa intenção impura no coração, ela já é caracterizada como pecado. Aqui algumas restrições sexuais da lei de Deus, em Levítico 18, 7 até 18, e tem mais, eu não quis colocar todas, mas só para a gente ter uma ideia. Então, o mandamento ele diz: não adulterarás. Mas todas essas coisas elas vão incorporar o mandamento de não adulterar. Então, não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, e a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, e por aí vai. A lista é extensa. O capítulo 18 e 19 vão tratar de várias subdivisões do mandamento de Deus, proibindo coisas que não pode. E Deus ele especifica de maneira categórica várias práticas sexuais que ele considera abominável, coisas que são moralmente erradas e pecaminosas. E enquanto eu estava estudando esse texto, eu me deparei
com essa notícia. Mulher é presa por mandar matar namorado após descobrir que ele mantinha relacionamento incestuoso no Ceará. Segundo a polícia, o pai manteria um relacionamento com a própria filha e o genro dele. Maria Aparecida, namorada da vítima, pagou 3 mil para matar o companheiro e a enteada. Irmãos, parece às vezes chocante para a gente ver algo desse tipo. E na matéria vai falar que depois o namorado da menina ficou bravo e foi contar para a mãe depois matar o rapaz. Enfim, uma confusão total. Que é pecado gerando pecado. Só que coisas como essa, por mais que seja chocante, na verdade, o que deveria nos chocar não são notícias como essa. Isso aí foi o que foi divulgado. Quantas outras coisas ocorrem no seu âmbito oculto que nós sequer sabemos? Essas coisas acontecem sim. E essas coisas são realizadas de maneira natural. E se o próprio teólogo liberal visse uma notícia dessa, talvez ele diria assim: não, mas isso é errado. Isso não pode ser feito. Mas se eles definem o casamento como apenas uma união de pessoas que se amam, qual o problema se o pai ama a filha? Qual o problema se o pai ama o genro? Qual o problema? Então, não está condicionado no amor a união de pessoas. Deus condicionou a união de pessoas conforme a tua santa palavra, homem e mulher, que saem da casa do seu pai e da sua mãe e se unem como uma só carne. Ele criou o casamento e ele que define as regras de como devemos viver esse casamento. Houve uma permissão no Antigo Testamento, mas não é por conta que Deus aprovou. Diz que é por conta da dureza do coração do homem. Sim. Então, assim, aquilo que Deus define como pecado, sempre vai ser pecado. Sim, exatamente. Antes da gente ir para esse tema, falando ainda da pornografia, às vezes você pensa assim, bom, eu não vejo pornografia de maneira alguma, isso eu rejeito de maneira total, eu não faço. Mas, de repente, será que você não está vendo filmes ou séries sensuais demais que possam mexer com a sua imaginação? Será que, de repente, você não está com algum relacionamento no trabalho, via WhatsApp, ou o que quer que seja, de maneira que está mexendo isso com a sua imaginação? Essas coisas devem ser cortadas também. O princípio é o mesmo. É que se o teu olho te fizer pecar, arranque-o. O princípio é o mesmo. Se você olhar com intenção impura, isso já é pecado. Então não pense que, eu não vejo pornografia, então tá tudo bem. Mas eu assisto uma série e tal que tem toda hora sensualidades, mas eu sou forte em relação a isso. Você que pensa. Quando você fala que é forte em relação a isso, você já se acostumou tanto a esse pecado que você mais não sente absolutamente nada. Que não haja espaço algum para arrependimento. Masturbação é pecado? 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Me desculpe os adeptos do meu corpo, minhas regras, mas a palavra de Deus não permite. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Bom, a masturbação é pecaminosa por vários motivos. Eu quero deixar aqui pelo menos 3 para que a gente possa meditar sobre. Ninguém comete esse ato munido de pensamentos lícitos. Né? Ninguém está munido de pensamentos honrosos, de pensamentos que glorificam a Deus para então cometer tal ato. Segundo, geralmente é acompanhado da pornografia. Então já é mais um fato de que é pecaminoso, sim. E terceiro, rouba o direito do cônjuge em relação ao seu corpo. O prazer que você tem em relação à masturbação não é um direito seu. O seu corpo pertence ao seu cônjuge. Então, o prazer que você deveria estar realizando a sua esposa, ou a esposa realizando ao seu marido, você está roubando esse direito dele. Você está fazendo isso de maneira pecaminosa e contrária à palavra de Deus.
Portanto, a masturbação de maneira alguma seria algo lícito ou permitido à palavra de Deus. Você quer saber se isso de fato pode ser considerado ou não pecado? Você seria capaz, de maneira consciente, sabendo o que diz as Escrituras, dizer: graças a Deus pela masturbação. Obrigado, Senhor, porque hoje eu consegui me masturbar. Vocês conseguiriam dizer isso? Vocês, em sã consciência, falariam isso? Contaria isso na frente dos amigos, dos irmãos da igreja? Diriam isso como testemunho no púlpito para que as pessoas aplaudissem? Eu acho que não, a não ser que a pessoa seja um pouco maluca. Enquanto eu estava pesquisando sobre isso, eu lembrei de um artigo do John Piper, que ele fala justamente sobre pornografia e masturbação. E lá ele começa a ver e relatar como a pornografia ela é tão cruel, comparada inclusive a vícios como quem é viciado em cocaína e crack, devido ao prazer que aquilo estimula e a pessoa acaba viciando. Até mesmo no artigo, ele vai falar que muitas pessoas viciam mais rápido em relação à pornografia e masturbação do que no próprio crack. Isso é terrível. Porém, a pessoa então usa de desculpa. Tá vendo? É algo químico, é algo da minha natureza. Eu não consigo evitar de fazer isso, porque eu sou ser humano. Eu me viciei nisso, eu preciso de tratamento, eu preciso disso e eu não consigo fazer outra coisa. E o John Piper ele vai argumentar de maneira ao contrário. Eu ia explicar, mas eu achei melhor colocar nas palavras dele. Se você estivesse sendo arrastado por um grande desejo sexual para a pornografia, e Jesus em pessoa estivesse em pé na sua frente, no seu quarto, coberto de sangue, mãos trêmulas de dor, olhos brilhando de amor, respirando pesado como um homem prestes a morrer, você sabe, sim, você sabe, que teria a capacidade naquele momento de não olhar para a pornografia, enquanto Jesus estivesse ali em pé. Você não está escravizado. Os caminhos neurológicos bem pavimentados no seu cérebro não venceriam. Eles não são Deus. Eles não têm a última palavra. Ou considere isso. Você está prestes a cometer uma imoralidade sexual. Numa barraca no meio da floresta. Você nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Mas a onda de desejo simplesmente dominou você. Ou será que dominou? E se no momento mais intenso de paixão, bem antes do ato em si, você ouvisse o barulho de um urso e visse uma silhueta enorme na lateral da barraca, você seria escravo do seu desejo? Ou o medo não triunfaria sobre essas reações químicas? Cuidado para não pensar que você é vítima do efeito eufórico da dopamina e da endorfina. Você não é. Deus tem meios de revelar seu Cristo sanguentado, fazê-lo tropeçar com cheiros ruins e ursos para resgatá-lo para si mesmo. Ele chegará a este nível por amor. Depois, quem quiser ver o texto completo, está lá no site do Voltemos Evangelho, reconquistando seu cérebro de volta da pornografia. E o que o Piper vai argumentar aqui, ele está falando assim, você não é escravo disso. Você está se condicionando a isso. Você tem se alimentado disso. E quanto mais você se alimentar disso, mais atos assim você vai fazer. O problema é que você muitas vezes luta com algum tipo de pecado, e igual certa vez até estava conversando com o Elmer mesmo, sobre que você pega a situação de pecado e você quer lutar contra aquele pecado, mas você não substitui por algo bom, por algo que Deus considera bom. Então, até no exemplo que o Elmer citou na conversa, a palavra de Deus vai falar assim, olha, não minta, fale a verdade. Não é apenas, olha, não diga mentiras, mas olha, você está dizendo mentiras, pare de mentir e fale a verdade. Então, ó, você que está roubando, pare de roubar, mas não é apenas não roube, agora seja solidário. Então, sempre é necessário substituir atos pecaminosos por ações de graças, por ações e atividades que Deus considera boas. Diz o ditado, que Deus fazia, Sim, ensina disso, pois é, alguma coisa útil para fazer, né? exatamente. Bom, e ali ele vai argumentar sobre isso mesmo. O Piper fala então que Deus sempre vai proporcionar situações para então te livrar desse pecado. E 1 Coríntios 10:13 vai falar justamente isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar.
Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As escrituras são claras. Não vão herdar o reino de Deus quem pratica essas coisas sem arrependimento algum. Não vão herdar. Ele não está falando assim, olha, se você faz essas coisas, tome cuidado. Talvez você não herde o reino de Deus. Não. Se você está condicionado a essas coisas e não tem arrependimento algum sobre isso, você não vai herdar o reino de Deus. Mas nós, que fomos remidos por Cristo, que fomos salvos por Ele, nós podemos então nos confortar na promessa dele, conforme diz Romanos 6, 12 a 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, quando antes estávamos mortos em delitos e pecados, e nossos membros do nosso corpo serviam apenas para instrumentos de iniquidade, agora que fomos remidos por Cristo, os membros do nosso corpo devem servir, então, de instrumentos para a justiça. Substitua as ações e práticas pecaminosas por ações de justiça e de graça. Você tem condições de fazer isso. Agora você tem condições de fazer isso. Mas você precisa substituir de maneira prática. A palavra de Deus não é algo teórico, nem algo, Senhor, eu preciso vencer esse pecado, eu vou me ajoelhar e orar e ficar aqui, vou para um mosteiro e vou ficar isolado lá o resto da minha vida para que então eu não peque contra Deus. Não. Deixe de pecar, abandone os seus pecados e substitua por ações de graça, substitua por comportamentos dos quais Deus considera justo e bom. As responsabilidades do matrimônio. Efésios 5, 22 e 31. Um texto bem conhecido, mas eu vou ler para que a gente possa fazer o contexto aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vocês veem que o conceito de casamento criado por Deus está por todas as escrituras. Não é um versículo isolado. Isso permeia toda a escritura. Qualquer pessoa que se diz cristã tem que ter em mente isso. O casamento é a união de um homem e da mulher, conforme Deus determinou. Apenas alguns comentários sobre esse texto. Mulheres, não pensem que a submissão ao marido ela é resultado da queda. Ela não é. Eva já era submissa a Adão. A diferença é que ela se regozijava nisso. E ela era feliz por isso. A queda não trouxe a submissão à mulher. A queda trouxe a rebeldia dessa submissão da qual deve ser feita. A mulher já não quer mais ser submissa. Do mesmo modo, os maridos que, como no Éden, governavam a sua esposa de maneira amorosa, após a queda, eles querem fazer de maneira autoritária. É eu que mando, tem que ser do jeito que eu estou falando, presta atenção no que eu falo. E fora o autoritarismo, a gente vê várias situações de agressões físicas, verbais e muitas vezes, infelizmente, morte. Então, a consequência da queda não é a submissão. A consequência da queda é o pecado desvirtuando essas coisas. A mulher agora já não quer ser submissa. A mulher agora quer ser o próprio homem, fazer as funções que ele faz, e acha que então o homem deve ser reduzido a um papel
inferior ao que ela mesma acha que ela deveria ter. É engraçado que o próprio feminismo ele faz isso. A mulher ela não quer ser desrespeitada e desonrada. E, obviamente, ela não deve. Só que, com isso, ela se coloca numa posição tão alta que, então, o homem deve ser sujeitado. Então, o que ela não quer para ela, ela agora roga isso para os homens. Então, o que está sendo trabalhado ali não é uma feminilidade bíblica. É um egoísmo centrado nela mesma. Eu agora quero ser o centro. Eu agora quero fazer a minha maneira. Porque o que Deus fala a respeito disso, eu não aceito. Eu não concordo. E a tarefa do homem, não, como eu já disse, não é mandar, né? Não é simplesmente falar assim, olha, eu que mando, tá vendo? Eu sou o cabeça, você me obedece. Ainda que eu estiver errado, você não fale absolutamente nada. Não é essa a função. A função do homem é cuidar da mulher como Cristo cuida da igreja. Vocês já pararam para pensar nisso? Cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja? Você já pensou se você teria realmente condições de amar a sua esposa dessa maneira, se entregar por ela? Da maneira como Cristo se entregou pela igreja? Então os homens acham que a sua autoridade é o benefício máximo, tem muitas responsabilidades. Além da autoridade do lar, ele é o responsável em transmitir a palavra de Deus. Eu gosto sempre de dar o exemplo que no Éden, quando a serpente chega na Eva para questionar sobre a ordem de Deus, ela parece não ter entendido muito bem ali o que aconteceu. Porque ela fala que então, olha, não, a gente não pode comer e nem tocar os alimentos, né? O fruto proibido, aliás. E Deus não falou que não podia tocar. Deus tinha inclusive colocado Adão no jardim para cuidar do jardim. Então, ele não tinha dito nada, olha, você não pode tocar o fruto. Disse que não pode comer. E a gente percebe que Deus tinha transmitido ali a sua vontade para Adão. E dá-se a entender que Adão, então, ele não transmitiu essa vontade de Deus de maneira correta à sua esposa. Ele deixou de amar e cuidar dela. Ele a deixou vulnerável. Então, quando muitas vezes as pessoas falam assim, tá vendo? Olha o que Eva nos trouxe, né? Olha o que a Eva fez com nós. Se não fosse ô mulher. Não, você está fazendo igual Adão fez. Foi a mulher que tu me deste. A responsabilidade ali era de Adão. Ele deveria estar ali protegendo ela. Ele deveria estar ali amando ela. A responsabilidade dele é maior. A responsabilidade maior é dele. Os dois pecaram, mas a responsabilidade era dele. Tanto que quando em Romanos 5 vai comparar essas coisas, vai falar assim, como por meio de um homem o pecado entrou no mundo, mas não foi Eva que comeu o fruto? Não foi Eva que comeu e ofereceu? Por que fala por causa de um homem, atribuindo isso a Adão? Adão era o representante da raça humana. E ele falhou com isso. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que cumpriu todas as coisas. Uhum. No sentido tanto de ter comido, mas primeiro de ele ter protegido, não ter orientado, Sim. não ter explicado como foi que Deus falou. Sim. Então aí quando isso aconteceu, ele pecou duas vezes. Exato. Vamos lá. Um alerta. Provérbios 5, 3, 8. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Como eu já disse anteriormente, a gente tem que tomar não só cuidado com pornografia, a gente tem que fugir de tudo aquilo que tem aparência de mal. A gente deve evitar, inclusive, que situações possam culminar em algo ruim, né? Às vezes, alguns cuidados que você toma de maneira preventiva. Por exemplo, em aconselhamentos, um homem jamais deve aconselhar uma mulher que não seja a sua esposa sozinho. Se ele vai aconselhar uma mulher e precisa que ele fale, que a sua esposa esteja junto, que uma outra irmã esteja junto, nunca sozinho. Não, mas eu não tenho problema algum, não tenho intenção alguma com ela e nem ela comigo. Irmãos, se você pensa dessa maneira, você não conhece o poder do pecado.
Quando menos você esperar, você vai estar tão enlaçado nesse pecado que você não já vai conseguir escapar. Nós devemos evitar essas coisas. Né? Até uma vez eu estava vendo um exemplo do próprio, se não me engano, acho que o Paul Washer falava, ele fala assim, se existe alguma mulher, de repente, no seu trabalho ou no seu colégio e ela desperta algum desejo em você, não a cumprimente, seja o mais mal educado possível. Não fale com ela, se ela vier falar com você, fuja, corra. E ele dá inclusive o exemplo de José que sai correndo para justamente não cometer aquele pecado. Você está preocupado com de te chamarem de mal educado? Nossa, aquele rapaz nem me cumprimenta. Preocupe-se em não pecar contra Deus. Isso é muito mais sério. É melhor ser mal educado do que pecar contra o Senhor, pecar contra a sua esposa. E ao contrário também. Mulheres, cuidado. As mulheres, o maior problema das mulheres não são muitas vezes os olhos, mas os ouvidos, né? Cuidado com o que vocês ouvem. Se vocês estão ouvindo lisonjas de outras pessoas que não é o seu marido, cuidado com isso. Acabe com isso, corte isso. Faça isso de maneira intencional. Não dê ouvidos, não se deixe enganar por essas coisas. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não pense que as coisas que você faz, mesmo aquelas que ninguém descobre, Deus ele vai condenar essas coisas. Portanto, se de repente você tem algum problema em relação a essas coisas e você não tem conseguido de alguma maneira se livrar desse pecado, você deve procurar ajuda. Procure os pastores, procure um irmão que seja mais próximo, peça para ele orar junto com você. Porque enquanto você estiver encobertando essas coisas e você estiver escondido em meio às trevas, não haverá luz do evangelho ali para que você possa se arrepender. Essas coisas ocultas devem ser trazidas à tona, para que a luz da palavra de Deus possa então te levar ao arrependimento. Quanto mais você esconder os seus pecados, pior é. Mas e a vergonha? Como é que eu vou fazer isso? Se eu falar isso para ele, mesmo que ele é meu amigo, eu vou ficar envergonhado. Fique envergonhado de fazer isso todos os dias contra Deus, aquele que você disse que te salvou, aquele a que você disse amar e diz servir. Isso deve te envergonhar. Você deve buscar, sim, ajuda. Provérbios 5, 18, 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as tuas carícias. Irmãos, fora tudo isso que já foi dito aqui em relação a evitar pecados sexuais, a evitar essas coisas que Deus proíbe, irmãos, no matrimônio, Deus ele quer que você ame a sua esposa, que você se relacione com ela. Se relacione com ela de maneira amorosa, de maneira sexual. Ele sim determinou isso para o casamento. E isso deve ser feito. Conforme a gente leu anteriormente, isso não deve ser evitado para que o próprio Satanás não venha tentá-los por isso. Por que você despreza esse bem que Deus lhe deu? Por que você despreza essas coisas e se coloca em posições para que você seja tentado? Não faça isso. Resolva isso. O casamento é para fazer isso. Cânticos 8, 7. Esse aí, ó, dá para anotar que dá para escrever de mensagem. Ó. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Se um dia a sua esposa perguntar para você, você me ama? Você responde para ela, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Não tem palavra melhor, hein? Vamos lá, algumas considerações finais. Deus é o criador do casamento. É Deus que define como deve ser o casamento. O Renato Vargas, ele esteve aqui sábado passado, e ele falou assim, falando sobre criação de filhos, ele falou assim que ninguém se prepara para criar filhos, né? Ninguém estuda para isso. Nossa, eu vou ter um filho, então me preparar para isso. De maneira igual, a gente não se prepara para casar. Ah, vamos casar, depois a gente vê como é que faz lá, como é que vive, como é que eu tenho que te tratar, você me trata. Tá tudo certo, a gente se ama, a gente se gosta, vai estar tudo certo. Não, nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar para casar.
Às vezes, né, muitas vezes a gente vê mulheres que falam assim, eu quero tanto um homem de Deus. Mas e você? Você tem sido uma mulher de Deus? Tem se preparado para isso? Igualmente, o homem, eu quero uma mulher de Deus. E você tem sido um homem de Deus? Você tem se preparado dessa forma? Pecados sexuais são extremamente nocivos. Como eu disse, eles são extremamente nocivos porque muitas vezes estão ocultos, muitas vezes não são revelados. E todas as vezes que um pecado é encoberto, não há espaço para arrependimento. Toda vez que você acobertar o seu pecado, que você não trazer luz sobre aquilo, você vai continuar realizando esse ato. Enquanto você não orar a Deus por essas coisas, pedir ajuda de algum irmão, pedir ajuda dos pastores da igreja para acompanhar você nisso, você vai continuar pecando. Porque o pecado, irmãos, ele não é, de uma certa forma, algo que seja ruim a nós. A nossa natureza pecaminosa, ela vai pecar porque ela considera aquilo bom. Porque senão ela não estaria fazendo aquelas coisas. Né? Eu já dei até uns exemplos em estudos passados. Ninguém toma água podre do chão, come comida estragada. Porque é nojento, a gente não quer essas coisas. Mas se a gente vê o pecado como algo bom, algo que vai nos dar prazer, a gente vai continuar pecando. Enquanto nossos olhos não olhar para o pecado e a gente vê que aquilo é nocivo, que aquilo é desprezível a Deus, que é algo podre, a gente vai continuar fazendo. Que Deus nos dê essa consciência da malignidade que é o pecado. Provérbios 28:11. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas se confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mais ou menos aí. Às vezes fala, mas você não está sabendo nada, tá? Só eu e Deus que sabe disso aqui. E aí, para ele aquilo é normal, para Deus não é. Né? Exato. Outra coisa, a gente não casa para ser feliz. Quem tem essa ideia de que não, eu vou casar porque eu quero ser feliz, não é para isso que a gente casa. Porque se o casamento estiver condicionado à felicidade, o que vai ser dele quando vierem os problemas? O que vai ser dele quando você não estiver feliz? Quando você estiver triste? Quando você passar por problemas financeiros? Quando você passar por doença? O casamento vai acabar. É o que acontece hoje na sociedade. O casamento acaba, né? E você vê, às vezes, famosos que falam assim, não, nós preferimos acabar com o casamento para que a gente mantesse a amizade. Olha, gente, eu não vou nem falar o que eu penso a respeito para não exagerar. Para não pecar, exato. Porque, meu, é de um absurdo tão intenso, eles diminuem o casamento a algo assim, não, agora nós estamos nos sentindo bem. Então, agora que a gente está se sentindo bem, nós estamos juntos. Mas agora, tá ruim. Ele não era o que eu esperava. Irmãos, não vai ser mesmo. O casamento tem disso. A gente, quando casa, a gente conhece pecados que a gente nem sabia que a gente tinha. Eu faço isso? Sério? Não, nunca percebi. Não, você faz. Então a gente não casa para ser feliz, a gente casa em obediência a Deus, para glorificar a Deus. É através do casamento que nós temos oportunidades de mostrar o caráter de Deus em relação às nossas atitudes. E a gente vai voltar um pouquinho nisso ainda. Bom, tem pessoas que perguntam, né? Você é feliz no seu casamento? Uhum. Né? Tem pessoas que fazem Sim. pergunta? Eu acho que é momentos felizes, né? Não, a felicidade ela não é um problema. Você, obviamente, você pode ser feliz e deve ser feliz no casamento. O que não pode é que a instância última disso seja a felicidade. Não, eu preciso estar feliz o tempo todo, senão eu não vou casar. Não tenho como estar casado, porque eu quero ser feliz. Eu tenho que estar. Não. Se essa for a razão da sua existência, a razão para que você case, infelizmente, não vai durar muito tempo mesmo o casamento. Solteiros, né? Vamos falar aos solteiros. Não se desesperem. Não se desesperem. Vocês devem orar em relação a essas coisas. E como eu já falei, vocês devem, inclusive, ser acompanhados por outros irmãos para que orem por você também. Você já orou de maneira racional a Deus sobre isso? Senhor, qual é o seu propósito para mim? Eu devo me casar? Eu devo permanecer solteiro? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo me comportar? Você não pode, de maneira alguma, se desesperar. E alguns conselhos que Deus dá sobre isso.
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E lá em 1 Coríntios 7, 8, 9. E aos solteiros e viúvos, digo que seria bom que se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Irmãos, aos que estão solteiros, tem que se ter muito cuidado. Se de repente você está em algum relacionamento em que essa pessoa não é cristã, você deve terminar esse relacionamento. Você não pode seguir adiante com isso. Não ache que você... Não, mas eu vou convertê-la, né? É bem provável que você abandone a fé do que você converter aquela pessoa. Até porque, vou lembrar uma coisa muito importante. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. É Deus quem converte as pessoas. Então, se você está achando que você vai converter, você já está pecando 2 vezes. Por achar algo totalmente absurdo e impossível a você e manter um relacionamento da qual Deus não quer que você mantenha. Justamente isso. Como é que a pessoa vai se converter se ele já está tendo a atitude errada, Exatamente. o sentimento errado, a forma errada? Casados, também não se desesperem. Tem gente que depois que casa, começa a falar assim, o casamento é isso? Nossa, mas que dificuldade. Eu não sabia que ela era assim. Eu não sabia que ele era assim. Nossa, mas como ele é estressado. Nossa, mas como ela fala, né? E essas coisas vão acontecer. Só que é a melhor maneira de Deus santificar. Como é que você demonstraria misericórdia se de repente Deus não tivesse te dado um cônjuge que você demonstrasse misericórdia? Da mesma maneira como ele exemplifica lá as obras da carne, lascívia, prostituição, o fruto do Espírito é amor. É no casamento que você vai demonstrar amor. Você vai demonstrar alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e um que realmente tem que se falar alto, domínio próprio. É dessa forma que você vai agir no casamento. Você vai treinar o fruto do Espírito, da qual Deus te deu na salvação em Cristo Jesus, no casamento. Não tem melhor lugar para fazer isso. Pode falar. É uma pergunta. Pode fazer. Eu vi de um religioso que um conselho que ele estava dando aos solteiros, Uhum. da igreja, né? E fala aos solteiros para escolherem, né, a pessoa para o casamento dentro da igreja e preferir a pessoa que estivesse envolvida na obra, estivesse envolvido nas coisas, na obra, trabalho na igreja. Esse tipo de orientação é certo ou não? Não, você, assim, sinceramente, você não pode condicionar algo assim. Porque pensa, você está falando isso aos solteiros. Aí está falando para o solteiro, então, ter um relacionamento com alguém que esteja envolvido na obra. Às vezes nem o solteiro está envolvido nessa obra, né? Às vezes não está fazendo absolutamente nada. Então, assim, você está querendo dizer que Deus só vai poder te dar uma mulher que seja agradável a você, que vai te ajudar na santificação para a glória de Deus, se ela estiver exercendo uma função no ministério? Não. A palavra de Deus, ela diz pra gente não se colocar em jogo desigual. E o jogo desigual é, você não deve se relacionar com quem não é cristão. Então, se você é solteiro, vai buscar um relacionamento, que seja uma pessoa que seja cristã. A mulher case com um homem cristão. O homem case com uma mulher que seja cristã. A base é esse, o argumento e a orientação é essa. O que passar disso vira aquilo que vai falar em Colossenses, que é doutrina de homens, que parecem ter aparência de piedade, mas não tem objetivo algum contra os pecados da carne. Algumas denominações fazem isso, viu? Sim, fazem. Inclusive, se é, de repente, alguém que não está no ministério, alguma coisa do tipo, eles vão lá e interrompem e são passíveis de disciplina eclesiástica. Não, mas você não pode se relacionar com ela. Por quê? Não, porque você é do louvor e você é apenas membro. Onde que Deus falou que isso era passível de disciplina eclesiástica ou era passível de, então, não ter um relacionamento?
né? O Deus é muito claro em dizer que o relacionamento deve acontecer entre cristãos. Às vezes a pessoa que está sentada no banco Uhum. é uma pessoa de oração, uma pessoa que, por exemplo, fora esteja evangelizando assim do jeito da pessoa, mas esteja levando Cristo, né? Sim. Não que esteja abertamente, né, envolvida, né, Não, naquela coisa toda. até porque não tem grau de espiritualidade diferente nenhuma. De quem tá falando alguma coisa, de quem é o pastor, ele não é mais do que você, né? É assim, todos nós somos chamados a exercer a salvação em Cristo Jesus da forma como Deus nos chamou. E aí o que Paulo vai falar lá, uns para presbíteros, outro para profecias, outro para isso, mas todos são cristãos, né? Cada um tem a sua função dentro do reino de Deus. Não tem, era isso que acontecia. Esse era o problema inclusive de Coríntios, né? Eles achavam que uns dons eram melhores e mais poderosos do que outros. E Paulo chega assim, não. Se você não está exercendo esses dons por conta das pessoas, em amor ao próximo, já está errado. Você já está fazendo totalmente errado. Então, esse tipo de coisa e de orientação é pessoas que acham que possuem algum poder maior, né, sobre espiritual do que outros, né? E isso é totalmente Inclusive, absurdo. isso que o irmão falou ali, muitas pessoas aí eu conheço, algumas delas, que vão na igreja, elas vão na igreja por um único motivo. Queria arrumar alguém. Uma namorada, uma esposa, também tem. Eu conheço gente assim. Eu falei, ó, se você quiser ir para a igreja com esse interesse, não é lá que você vai. Não, exatamente. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Bom, primeiro a palavra de Deus vai falar que a gente não deve se colocar em julgo desigual, né? A gente não deve ser solteiro que está ali tendo um relacionamento e a pessoa não é cristã, deve abandonar aquele relacionamento. Entretanto, a situação muda quando vai se falar de pessoas que já estão casadas e apenas um dos cônjuges se converte e o outro não. Então é o que a palavra de Deus diz. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela viesse separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente a viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O contexto aqui dessa passagem, que muitas pessoas chegavam à igreja ali de Corinto, então de repente o marido ele era cria no evangelho, mas a esposa não. Aí ele vinha, mas e o julgo desigual? E a orientação de Paulo, não. Se você já está casado, Deus odeia o divórcio. Você não se aparte da sua mulher. Você mantenha com ela. Mas se ela, de repente, o abandonar por conta da fé, que era o que muitas vezes acontecia, porque eles não aceitavam, então, a fé em Cristo Jesus, então muitos casamentos eram desfeitos porque os incrédulos saíam desse relacionamento, deixa ir. Deus o chamou para a paz. Então, enquanto aos solteiros olha, vocês não devem se relacionar com pessoas que não são cristãs, se você já está casado, não é uma primícia para você, não é uma possibilidade você se separar se de repente, não, mas eu me converti e ela não. Ela se converteu e eu não. E agora a gente não deve mais viver junto? Não. Porque então você estaria cometendo outro pecado. Então, apenas para deixar claro, para não confundir aquele texto que é dito aos solteiros com esse texto que é uma orientação para os casados. Irmãos, no estudo de hoje, eu não me prendi muito aos argumentos do próprio texto. Porque eu percebi que aqui, os argumentos que eram levados aqui eram mais no contexto do livro dele lá e de alguns exemplos que ele tinha lá. Eu preferi trazer para situações reais de coisas que nós conhecemos, que nós passamos, porque eu achei que seria assim mais edificante. Mas não exclui que você leia o capítulo para que você possa ver então como que ele vai ficar falando sobre a situação de que o pecado sexual não é tão grave, mas como a gente disse lá nos primeiros estudos,
o que importa não é a gente conhecer toda a maldade que existe no mundo e todos os erros que existem. Nós devemos nos especializar na verdade. E quando a gente se especializar na verdade, tudo que aparecer, que tiver aquela aparência de mal, que for algo que está contrário às escrituras, a gente vai rejeitar de maneira mais fácil. Não adianta a gente ir buscar os erros que estão por aí, para que então a gente rejeite eles. Não, vamos aprender aquilo que é verdade. Vamos aprender aquilo que Deus diz ser moralmente bom. Para quando algo vier contrário às escrituras, você poder rejeitar para a glória de Deus. Amém? O próximo estudo vai ser o último capítulo, que é o capítulo 10. E a vida neste mundo é mais importante do que a vida no mundo vindouro. Então a gente vai finalizar esse livro aqui. E já para que vocês fiquem sabendo, depois que a gente acabar isso, a gente pretende, para o ano que vem, a gente fazer uma série de estudos sobre seitas e heresias, para que, firmado então, na verdade, a gente possa identificar as outras religiões. Será que eu posso chamar aquela outra religião, aquela outra igreja como meu irmão em Cristo? Será que aquela denominação é meu irmão em Cristo? Como que eu me posiciono em relação a isso? Mas antes disso, acabando esse livro, a gente vai fazer 4 estudos sobre cosmovisão cristã. A gente vai falar sobre como a gente deve se portar em relação à criação, queda, redenção e consumação. Vamos nos especializar nessa verdade. Para quando a gente for para a parte de seitas e heresias, a gente possa então olhar e falar assim: ah, tá, por isso que é uma heresia. Ah, entendi, por isso que não pode ser considerado meu irmão em Cristo. Então nós vamos antes fazer esses 4 estudos sobre a cosmovisão cristã para que a gente possa se firmar nisso. E vai corroborar com o que a gente tem vindo, inclusive esse último capítulo vai falar bastante disso. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós como Deus Criador, como Deus Salvador. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor pôde expor os nossos pecados e nos trazer a uma vida justa e digna que renda glória ao Seu nome. Senhor, que nós possamos, Pai, buscar em Ti abandonos de pecados, que os nossos pecados que estão ocultos ou daqueles que a gente reprime e não quer sequer mencioná-los, Senhor, para nós mesmos, que nós não deixamos ele apenas escondido lá para que a gente possa aproveitá-los de vez em quando, mas que nós possamos trazer luz a ele, que o Senhor faça que a luz da tua santa palavra possa arrancar esse pecado dessa escuridão, para que tenhamos, Pai, o arrependimento concedido pelo Teu Santo Espírito, e assim possamos abandoná-lo e glorificar ao Senhor em todo o nosso ser. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.